Homens solteiros serão perseguidos em breve. Homem solteiro e livre é o último vestígio de resistência masculina num mundo onde o sistema precisa que você se ajoelhe. E você nem percebeu que está na mira. Não casa, não tem filhos, não se endivida com casa e carro para manter uma família. Então você é perigoso, porque homem solteiro é livre para pensar, para se movimentar, para crescer sem pedir permissão. Ele não está preso a boletos criados pela pressão social. Não depende da validação de ninguém para se afirmar como homem. E essa autonomia é tudo que o sistema odeia. Um homem solteiro que acorda cedo, treina o corpo, domina sua mente, ganha o próprio dinheiro e tem autoconfiança para seduzir qualquer mulher com naturalidade e presença. Esse cara ameaça toda a estrutura construída para transformar você em um escravo disfarçado de cidadão de bem. Eles querem você emocionalmente fraco, sexualmente carente, mentalmente confuso e espiritualmente perdido. Porque assim você compra tudo o que mandam, aceita qualquer condição, busca aprovação em toda decisão e entrega sua energia vital em troca de migalhas. Mas o homem solteiro que não tem medo de ficar sozinho, que constrói seu próprio valor, que entende a psicologia feminina, que sabe ler o jogo por trás do sorriso, do olhar e das intenções de uma mulher, não se dobra, ele lidera. E é por isso que a perseguição não vai ser declarada, vai ser silenciosa. Vão fazer piada com sua liberdade, vão tentar te envergonhar por não assumir responsabilidade, vão te vender a ideia de que está incompleto, sem um relacionamento, vão tentar usar a culpa para te domesticar. Mas você não nasceu para viver dobrado, você nasceu para conquistar, não para se conformar. Acorda, irmão, a guerra já começou e não é por território, é por sua masculinidade. E quem não dominar o jogo da atração, da linguagem corporal, da autossuficiência emocional e da presença firme vai ser engolido pelo sistema e viver uma vida pequena, cheia de arrependimento, de promessas não cumpridas e desejos sufocados. Escolhe agora ser o lobo livre que anda só, mas impõe respeito, ou o cordeiro domesticado que aceita a coleira com um sorriso no rosto. Você acha que ser um homem que não depende emocionalmente de uma mulher é só uma escolha pessoal? Ingênuo. Essa postura é uma ameaça direta ao controle emocional que o sistema quer ter sobre você. O estado emocional, essa mistura tóxica de mídia, ideologia, cultura pop e estruturas institucionais, precisa que o homem seja dependente, carente, desequilibrado e eternamente em busca de afeto e validação feminina para funcionar como uma máquina previsível e manipulável. Quando você é um homem que não precisa de mulher para viver, você escapa do ciclo de culpa, medo e aprovação que mantém milhões de outros homens presos em relacionamentos medíocres, comportamentos autodestrutivos e sonhos engavetados. Você vira um homem perigoso porque não age por carência, não se curva ao medo de rejeição, não entra em relacionamentos como um mendigo afetivo. Você entra como um rei e, se não tiver reciprocidade, sai como entrou, firme, claro e inteiro. O sistema vai tentar te destruir por isso. Vão te chamar de egoísta, insensível, narcisista, vão tentar usar rótulos para reduzir sua força e te colocar na defensiva. Vão criar narrativas que te façam parecer um vilão por simplesmente ter controle sobre suas emoções e não se deixar manipular por chantagens emocionais disfarçadas de amor. Porque o homem que não precisa de mulher para viver é o único que realmente pode escolher amar de forma autêntica, e isso tira do sistema o maior trunfo que ele tem, a sua dependência afetiva. Prepare-se, porque ser esse tipo de homem exige uma força que poucos têm. Exige que você domine sua solitude, que aprenda a viver com propósito, que tenha amigos de verdade, que alimente sua mente com conteúdo denso, que olhe no espelho e se admire pelo homem que está se tornando, não por alguém que uma mulher aprovou. Você não é contra as mulheres, mas também não é refém delas.
E essa independência emocional é o novo crime não declarado. Vão te caçar com sorrisos falsos, discursos doces e armadilhas emocionais, mas se você estiver preparado, com clareza mental, energia masculina e um radar emocional afiado, você vai enxergar cada tentativa como o que é, uma guerra pela sua liberdade interior. Então se blinda, se treina, se afia, porque a próxima fronteira da dominação não é física nem financeira, é emocional. E só vai sobreviver quem já aprendeu a ser completo por conta própria. Se você é um homem que não aceita ser manipulado, que não entra em jogo emocional só para agradar, que não tolera ser usado como muleta afetiva ou carteira ambulante, se prepare. O sistema vai tentar destruir sua reputação, não com fatos, com rótulos. Vão te chamar de egoísta por colocar limites, de imaturo por não aceitar o script tradicional de relacionamento, de misógino por questionar comportamentos tóxicos disfarçados de empoderamento. Tudo isso para te fazer duvidar da sua própria lucidez. Porque o homem que não aceita ser usado é o maior obstáculo para a máquina que transforma a masculinidade em culpa e entrega. Vão te atacar não porque você faz algo errado, mas porque você se recusou a ser fraco, passivo e previsível. O homem que não aceita ser sugado por relacionamentos que drenam sua energia, que não se curva a mulheres que usam o sexo como ferramenta de controle, que sabe exatamente o que quer, o que tolera e o que jamais permitirá, esse homem assusta. Ele assusta porque mostra que é possível viver, crescer, conquistar, transar, amar e ser feliz sem abrir mão de si mesmo. E isso desmonta toda a chantagem emocional que sustenta o desequilíbrio de poder nos relacionamentos modernos. Vão te chamar de misógino só porque você exige respeito mútuo, porque não tolera dramas desnecessários, porque não joga o jogo da validação eterna. Vão te acusar de ser infantil por não querer assumir compromissos, como se compromisso fosse sinônimo de prisão emocional, e não escolha consciente. Vão distorcer sua firmeza como frieza, sua clareza como arrogância, sua liberdade como fuga. Mas você precisa entender uma coisa: não é sobre o que dizem, é sobre o que querem que você sinta. Querem que você sinta culpa por se priorizar, vergonha por não se sacrificar, medo de ficar sozinho se não se submeter. Porque homem com vergonha da própria força vira escravo. Só que você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para ser livre, inteiro, direto, real. E liberdade, irmão, sempre incomodou os fracos. Então respira fundo, ergue o queixo e segue firme. Porque quando te chamarem de egoísta, é sinal de que você parou de se deixar sugar. Quando te chamarem de imaturo, é sinal de que você parou de viver para agradar. E quando te chamarem de misógino, é sinal de que você finalmente aprendeu a amar as mulheres sem se ajoelhar diante delas. Em pouco tempo, ser um homem solteiro vai ser tratado como um defeito de caráter, uma falha moral, uma anomalia social digna de pena ou ataque. Porque o solteiro é o único que não paga o boleto emocional que sustenta a indústria da culpa masculina. Homem que não casa não precisa fingir felicidade para manter aparência de estabilidade, não é obrigado a aceitar chantagem emocional para preservar um lar disfuncional, não se afunda em dívidas para manter o padrão de vida que não escolheu e, principalmente, não vive sufocado por um papel que nunca quis desempenhar. O solteiro livre é uma ameaça, porque ele mostra que é possível viver sem ser sugado, emocional, financeiro e psicologicamente. Ele expõe a farsa de que a felicidade masculina depende de aliança no dedo, filhos e rotina de sofá. E isso incomoda, por isso vão te pintar como um adulto infantil, perdido, irresponsável. Vão dizer que você tem medo de compromisso, que não amadureceu, que está fugindo da vida.
Vão tentar convencer você de que a verdadeira masculinidade é se anular para sustentar alguém emocionalmente, mesmo que isso custe sua energia, seus sonhos e sua sanidade. Mas escuta com atenção. O homem que escolhe ficar solteiro não é um covarde fugindo de vínculos. É um estrategista escolhendo com quem vale a pena investir sua paz. É um homem que se conhece tanto que prefere a solidão de uma vida verdadeira ao conforto ilusório de uma prisão emocional. Só que o sistema odeia isso. Odeia porque esse homem é imune à pressão. Não se quebra por rejeição, não implora por companhia, não financia a máquina de consumo emocional. Ele é seletivo, firme, presente, e essa presença autônoma faz barulho, assusta porque ele não depende de ninguém para ser alguém. Então, o jogo vai ser sujo, piadas, campanhas, narrativas, até leis, tudo para empurrar o solteiro para um ciclo de culpa e dúvida. Mas você não é um número, nem uma estatística, nem uma peça no teatro social. Você é um homem, e homem de verdade escolhe com consciência, não com medo. Se a sua escolha for a solteirice, que seja com propósito, com força, com clareza. Porque o que vão chamar de anomalia é, na verdade, sua maior liberdade, a de não pagar o preço emocional de viver uma vida que nunca foi sua. O sistema não quer que você seja feliz, livre ou realizado. Ele quer você casado, preso num ciclo de obrigações emocionais, endividado até o pescoço com decisões que não são suas e cansado demais para questionar a vida medíocre que te empurraram goela abaixo. Porque homem assim não pensa, não cria, não reage, ele só sobrevive. E o casamento, nos moldes modernos, virou exatamente isso. Uma armadilha bem embalada com promessas de amor eterno, mas recheada de expectativas irreais, cobranças sufocantes e uma lenta corrosão da sua identidade masculina. Quando você casa sem consciência, você entra num contrato emocional onde seu valor é medido pela sua capacidade de prover, calar e aceitar. E a cada dia, você se torna menos homem e mais uma sombra que paga boletos e evita conflitos. Já o homem solteiro, que vive por escolha e não por medo, quebra essa engrenagem inteira. Ele não se enrola em dívidas para provar que é responsável. Ele não se esgota tentando manter um relacionamento que só funciona na base do esforço unilateral. Ele não aceita ser punido por ser homem, nem se curva para receber migalhas de afeto em troca de sua liberdade. E por isso, ele é o pesadelo do sistema. Porque ele tem tempo, energia e foco para construir um corpo forte, uma mente clara, um negócio lucrativo, uma vida social poderosa e uma presença masculina que atrai mulheres naturalmente, sem precisar se vender, se anular ou se submeter. Ele seduz com postura, não com promessas. Ele conquista com presença, não com desesperos. E o sistema odeia isso, porque um homem assim não é dependente. Ele escolhe. E quem escolhe é livre. Por isso vão continuar tentando te amarrar com culpa, com rótulos, com crises inventadas sobre solidão. Vão te dizer que você é incompleto, que sua hora vai passar, que homem de verdade assume uma mulher. Mas o que eles não te dizem é que assumir a mulher errada, no contexto errado, com a mentalidade errada, é o suicídio silencioso da sua liberdade. O solteiro consciente não é um fujão. É um guerreiro que entendeu que amar só vale se for livre, se for real, se for escolha, não prisão. Ele não é anti-relacionamento. Ele é anti-escravidão emocional. Então, entenda, sua solteirice não é falha, é resistência, é lucidez, é poder. E enquanto o sistema continuar tentando te prender com alianças, parcelas e promessas vazias, você precisa continuar acordado, seletivo e indomável. Porque a liberdade que você sustenta hoje é o que vai te salvar de uma vida inteira de arrependimento amanhã. O ataque à sua liberdade como homem solteiro não vai vir com tanques nem decretos, vai vir com políticas públicas disfarçadas de bem comum,
com incentivos sorrateiros para empurrar você de volta para o curral emocional, financeiro e psicológico que chamam de estabilidade social. Vão oferecer benefícios fiscais para casados, prioridade em programas de habitação, vantagens no mercado de trabalho para pais de família, e enquanto isso, você, que escolheu a liberdade, que não carrega alianças nem dívidas emocionais, vai ser silenciosamente punido por não se enquadrar. E mais, vão te pintar como o egoísta da história, o irresponsável, o que não ajuda a sociedade. Tudo para te fazer sentir que é errado viver por você mesmo. Mas a verdade é simples e brutal. O sistema não quer você inteiro, livre, com tempo e energia para treinar, empreender, viajar, crescer e escolher suas mulheres com filtro. Ele quer você exausto, preso em acordos silenciosos que te sugam a alma e te mantêm previsível. Quando você casa por pressão e não por escolha, você vira parte de um ciclo de consumo. Compra casa, carro, móveis, escolas, seguros, terapias de casal. Tudo para manter uma estrutura que te aprisiona em nome de um amor que, muitas vezes, é só um contrato de sobrevivência mútua. E o homem solteiro que se basta, que vive com propósito, que não precisa de promessas para acordar motivado, que não mendiga afeto nem validação feminina, esse homem é um problema político. Porque ele é mais difícil de controlar. Ele não se desespera por um emprego qualquer. Ele não aceita qualquer condição. Ele vive fora do script, e isso destrói o teatro. Então se prepare. As próximas décadas vão ser marcadas por incentivos sorrateiros para te domesticar e punições sutis para te enfraquecer. E se você não estiver atento, disciplinado e emocionalmente blindado, vai cair nesse teatro com sorriso no rosto e corrente no pé. Mas se você souber quem é, o que quer e por que está lutando, vai resistir. Vai olhar cada isca com olhos frios e decidir com cabeça limpa. Porque homem de verdade não vive em curral. Ele vive no topo da montanha, com visão, com escolha, com postura. E é lá que você deve estar, longe do rebanho, fora do jogo, firme na sua missão. Se você ousar rejeitar o script da vida tradicional, aquele roteiro engessado de estudar, trabalhar, casar, ter filhos, pagar boletos e morrer sem nunca ter vivido de verdade, prepare-se para ser tratado como o problema, não como a solução. Porque um homem que questiona esse modelo é perigoso demais para o sistema e desconfortável demais para quem já se acomodou nele. Você não será visto como um visionário, um livre pensador ou um homem com coragem de escolher o próprio caminho. Será chamado de irresponsável, de rebelde, de fracassado emocional. Porque quem está dentro do script precisa que todos ao redor também estejam, para não ter que encarar o vazio da própria decisão. Quando você escolhe viver fora da caixinha, sem casamento obrigatório, sem rotina sufocante, sem acordos sociais que não fazem sentido para sua essência, você ameaça a ordem instalada. Você mostra que é possível ser homem sem se anular, que é possível ser feliz sem se acorrentar, que é possível conquistar respeito sem entrar no jogo do sacrifício silencioso. E isso faz barulho, faz muito barulho. Por isso, vão tentar te empurrar de volta para o molde com julgamentos, exclusão, vergonha social. As pessoas que vivem presas em relacionamentos por obrigação, empregos que odeiam e uma vida emocionalmente esvaziada, vão olhar para você como se você fosse um erro ambulante, só porque você se recusa a ser uma engrenagem quebrada na máquina da mediocridade. Mas escuta, você não está aqui para agradar. Está aqui para viver de forma intensa, lúcida e alinhada com sua natureza. A vida tradicional não é um erro em si. O erro é entrar nela sem consciência, sem escolha, só para cumprir tabela e agradar os outros. E se você tiver que ser visto como um problema para continuar sendo verdadeiro consigo mesmo, que seja. Porque o verdadeiro homem não vive para se encaixar, vive para expandir. O script tradicional
foi feito para te prender, não para te realizar. E a sua rejeição a ele não é sinal de falha, é sinal de visão. Enquanto todos seguem anestesiados, você acordou. E acordar num mundo de zumbis emocionais é o maior ato de coragem que um homem pode cometer. A guerra nunca foi contra o solteiro que vive perdido em apps de namoro, que transa por carência, que foge de si mesmo mergulhado em distrações. Esse não ameaça nada, porque continua preso, mesmo sem aliança no dedo. A verdadeira guerra é contra o homem que escolheu a liberdade com os 2 pés no chão, que não precisa de uma mulher para se sentir completo, que não busca companhia para fugir do silêncio, que olha a solidão de frente e a transforma em poder. Esse homem é perigoso porque ele não se deixa controlar, não reage por medo de ficar sozinho, não entra em relacionamentos pelo conforto emocional. Ele entra por escolha e sai se for necessário, sem hesitar. O sistema odeia esse tipo de homem porque ele é imprevisível, seletivo, disciplinado, consciente, e tudo isso o torna incontrolável. Um homem que não tem medo da solidão não se curva a chantagens, não negocia sua liberdade por migalhas de afeto, não se rende a promessas vazias, nem idealiza quem não mostra valor. Ele não corre atrás, ele atrai. E justamente por isso, vão tentar neutralizá-lo com vergonha, isolamento social, narrativas de que algo está errado com ele, campanhas emocionais que glorificam a submissão em nome do amor. Mas nada disso funciona com quem já descobriu a força da presença masculina não corrompida. Porque esse homem não apenas aceita estar sozinho, ele se expande na solitude. Ele cresce, treina, constrói, reflete, desenvolve habilidades, cria riqueza, observa o mundo com olhos de quem sabe que a vida não é sobre aprovação alheia, mas sobre conquistar sua própria missão. Ele sabe que mulher nenhuma pode preencher o vazio de um homem que não construiu a si mesmo. E por isso, quando ele decide amar, é uma escolha livre, poderosa, sem carência. E isso muda toda a dinâmica. Ele não está buscando algo para completar sua vida, mas alguém que ande ao lado sem tentar controlá-la. Esse homem é o símbolo de uma masculinidade renascida, sem medo, sem correntes, sem ilusão. Por isso, a guerra contra ele será constante, sutil, psicológica, mas ele não será vencido. Porque enquanto muitos ainda vivem escravos de carência e conveniência, ele segue firme, solitário sim, mas nunca fraco. Um lobo entre ovelhas, com olhos que enxergam o jogo e coragem para continuar livre. Prepare-se, porque está chegando o momento em que você vai ligar a TV, abrir um site de notícias ou rolar o feed e vai dar de cara com manchetes como "Homens sozinhos representam um risco à sociedade", o perigo da solidão masculina, a urgência de reintegrar o homem solteiro ao tecido social. E tudo isso será vendido como preocupação com sua saúde mental. Mas por trás é manipulação em alta escala, pura engenharia emocional para te empurrar de volta ao curral. Isso não é exagero, é previsão baseada na lógica do controle. O homem livre, sem mulher, sem dívida, sem dependência emocional, é um ponto fora da curva, impossível de programar. E o sistema odeia o que não pode controlar. Então vem a narrativa. Se você está sozinho, é porque está doente. Se está solteiro, é porque tem trauma. Se prefere o silêncio da liberdade à rotina de um relacionamento desgastado, é porque é emocionalmente disfuncional. Tudo mentira bem contada para fazer você duvidar de si mesmo e correr de volta para o mesmo script que destrói milhões de homens diariamente. E funciona, porque o ataque vem travestido de preocupação, com especialistas, psicólogos, dados manipulados, tudo muito técnico, muito neutro, mas o objetivo é um só: transformar sua liberdade em algo vergonhoso, perigoso, antissocial.
Vão usar o argumento do bem-estar coletivo, da necessidade de vínculos afetivos, do impacto social da solidão masculina, como se você devesse algo à sociedade só por ter nascido homem. Mas a verdade nua e crua é que eles não suportam o fato de que você pode viver bem consigo mesmo, com propósito, com disciplina, sem implorar por companhia, sem pagar o preço emocional de um relacionamento forçado. Você é um lembrete vivo de que é possível ser completo, seletivo e livre. E isso desestabiliza todo o teatro social construído sobre carência, obrigação e medo. Quando essas reportagens surgirem, você não vai reagir com raiva, vai reagir com clareza. Vai entender que isso é sinal de que você está no caminho certo, porque só atacam quem incomoda. Você vai olhar nos olhos dessa manipulação e rir por dentro, porque já entendeu o jogo. Querem que você volte a ser previsível. Mas você já se tornou indomável. Já sentiu o gosto da liberdade, do autocontrole, da escolha real. E quem já andou nesse território não volta para o cativeiro só porque uma matéria disse que ele devia. Eles sabem, e é isso que mais os assusta. O homem solteiro é o único que pode acordar cedo, sem drama emocional, treinar seu corpo sem cobranças externas, investir em si sem ter que justificar para ninguém, construir riqueza sem ter que dividir com alguém que não contribui, estudar, crescer, dominar habilidades, liderar sua vida. Tudo sem distrações, sem freios emocionais, sem amarras afetivas travestidas de amor. O homem solteiro, quando consciente, disciplinado e presente, vira uma máquina de evolução pessoal, um animal focado, silencioso, letal no que decide fazer. Ele não precisa mentir para agradar, não precisa fingir felicidade para manter aparências. Não precisa desperdiçar energia em discussões inúteis ou em manter relacionamentos que drenam sua alma. Ele está livre, e a liberdade masculina com propósito é um terremoto no sistema. Porque ele não consome por carência, não se endivida por pressão social, não se deixa manipular por promessas de felicidade embaladas em relações tóxicas. Ele investe em si, ele constrói. Ele cresce e o sistema sabe que se esse homem acordar de verdade, se ele entender o poder que tem quando para de buscar a mulher ideal e começa a se tornar o homem ideal, ele se torna imparável. Ele vira o homem que atrai, não o que implora. O homem que lidera, não o que obedece. O homem que serve por escolha, não por obrigação. E isso muda tudo. Por isso, há uma corrida silenciosa para ocupar sua mente com distrações. Pornografia, redes sociais, ideologias rasas, vícios emocionais, relacionamentos medíocres, dramas fabricados. Tudo para tirar seu foco do que importa, você. Porque no dia que você entender que pode usar seu tempo, sua energia e sua atenção para construir uma vida de verdade, você quebra a corrente que te prende. E esse é o maior medo deles, que você pare de ser um espectador da sua própria vida e assuma o papel de protagonista, disciplinado, lúcido, forte, consciente, um homem solteiro, focado, sem medo de ficar sozinho, com um corpo afiado, mente afiada e uma missão clara. É uma força que nenhuma estrutura social consegue segurar. Por isso, não desperdice esse privilégio. Use a solteirice como campo de batalha para se forjar. Porque quando você estiver pronto, você não vai mais precisar correr atrás de mulher, status ou aprovação. Tudo isso vai vir até você, naturalmente, como consequência do homem que você escolheu se tornar.